1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em um curto período de tempo, eu perdi 1 a 1. Eu cresci num lar onde meu pai, ele era muito bom, porém, ele tinha o vício da bebida. E isso acarretou muito sofrimento, tanto na minha infância quanto na minha adolescência, né? Quando eu tinha mais ou menos 6 anos e meu pai já dava trabalho assim, a minha mãe me pegou na mão e ela até tentou se suicidar numa avenida comigo junto. Na hora que a gente atravessou, o ônibus freou e chamou ela, né, de louca, assim, e ele freou e a gente saiu. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ali foi a própria mão de Deus que segurou ali para não acontecer nada com a gente. E a gente saiu dali com vida. Aí chegamos até uma igreja evangélica na época e que achamos que dali ele iria parar de beber. Acontece que não, só foi piorando. A gente nunca sentiu falta de nada, mas a gente não tinha paz. A gente vivia muito conflito, muitos. Então, eu achei assim, que se eu casasse, né, eu ia ter um lar feliz, eu ia ter um lar diferente, ia ter a paz que eu tanto procurava toda a minha vida até ali, até os 20 anos. Eu nunca tive paz. Eu casei, tudo certinho. Aí começou eu ver ele com algumas atitudes que era de olhar para outras mulheres, né? E aquilo ali foi já acarretando problema, e isso foi indo. Mas pedia-se desculpa e estava tudo bem. Foi quando ele descobriu uma leucemia. E em questão de 18 dias ele veio a falecer. E naquela situação eu já tinha 3 filhos. E fui à luta, porque eu tinha que estar forte ali por eles. E por incrível que pareça, quando eu recebi o diagnóstico do meu marido no dia 10 de junho de 2012, passou 4 anos, em 2016 eu recebi o mesmo diagnóstico do meu pai e ele faleceu no dia 10 de junho. 2 meses depois, a minha mãe veio a falecer, nesse mesmo ano de 2016. Eu me vi ali sozinha. Não tinha mais meu marido, não tinha mais meu pai e não tinha mais minha mãe. Aí foi quando eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E eu sempre passava em frente à Igreja Universal, quando era de outra denominação. E olhava para dentro da igreja e falava, poxa, era muito lindo aquilo ali, mas eu me segurava, porque eu falava assim, não posso. Até que um dia, depois de mais ou menos 2 anos, eu decidi entrar na Igreja Universal. E quando eu entrei naquelas portas, eu estava desesperada. Mas assim que eu entrei, foi totalmente diferente, algo que eu nunca tinha sentido ainda. Aquela reunião, a palavra veio de encontro com tudo que eu estava passando ali. Eu vi o próprio Deus me recebendo. Quando o pastor veio falar comigo, eu não queria sair dali, porque eu senti uma paz tão grande ali. E quando eu voltei para casa, eu voltei diferente. Quando eu me vi sem nada, eu olhei para aquele altar. E foi ali que eu coloquei tudo, por inteiro. Minhas perdas, meu passado, meu sofrimento, tudo aquilo que eu carregava, toda a frustração, tudo aquilo pesado que eu nunca tinha falado, foi ali que eu derramei toda a minha vida. Coloquei e despejei tudo e falei, está aqui, Senhor. O bispo, os pastores, eles ensinam a palavra para a gente praticar, que a gente tem que viver a palavra. E ali que eu falei, aqui eu tenho que viver. Para você ter a vida que Deus promete na sua palavra, você tem que usar o quê? A sua cabeça na palavra de Deus. Então, dê vazão a isso.
você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Você não vai depender de pessoas nem de coisas. Você vai depender daquilo que está escrito. E cada dia mais eu fui praticando, fui lendo, fui me alimentando de tudo aquilo que eles traziam para a gente. E foi a própria palavra de Deus que me libertou, que me curou. E aí eu fui em busca do mais precioso, o Espírito Santo. E até que teve uma semana muito pesada, acarretou muitas coisas naquela semana. E eu falei assim: Senhor, eu preciso do teu Espírito. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo fazer mais nada. E foi exatamente nesse domingo, às 18 horas, que aconteceu. E eu fui batizada ali com o Espírito Santo. Esse dia eu não vou esquecer nunca, porque assim, eu falei, que privilégio que eu tive ali. E está escrito que Jesus, ele foi para junto do Pai, mas ele deixaria o Consolador com a gente. E foi ele que não me abandonou um minuto. E eu que me sentia muito só, porque a minha base de vida praticamente tinha ido embora. Eu me sentia muito sozinha, muito sozinha. Só que quando eu lembrava que eu podia contar com o Espírito Santo, eu não estava mais sozinha, em nenhum momento. Ele estava ali sempre me abraçando, ele estava ali me consolando. Ele me fez sorrir novamente, porque eu pensava assim, eu nunca vou sorrir. E ele me fez sorrir, me fez ter vida, me fez ser mãe de verdade, sabe? Me fez ser o pilar da minha casa. Eu devo tudo a ele. E ter o Espírito Santo é maravilhoso. É o próprio Deus dentro da gente. E você pode ter tudo, 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 quando você tem ele. Você não vai sentir falta de nada, porque tudo ele vai te acrescentar. E Deus restaurou tudo, tudo. Meus filhos estão casados, tenho 3 filhos, 3 noras que são como filhas, tenho um neto, sou feliz, sou completa. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela se sente sozinha, se sente desamparada, se sente solitária. Mas comigo é diferente. Eu até moro sozinha, mas eu não estou sozinha, porque o meu Criador é o meu marido. Durante muito tempo, eu não tive coragem de entrar na Igreja Universal. Eu passava em frente, mas não tinha coragem. Mas graças a Deus que eu tive essa atitude e através da fé que eu aprendi lá, a minha vida mudou e a sua também pode mudar.